Bom, bom dia, pessoal. Eu sou a Tassiana, estou como PCNP de Matemática. Nós estamos começando hoje vamos falar, a terceira parte da nossa TPC, e aí nós trouxemos para um trabalho aqui junto conosco professores coordenadores, professores facilitadores, aqueles que estão auxiliando o PC aí em suas escolas, das escolas estratégicas da Diretoria de Ensino de Franca. Nós estamos gravando a reunião, então se porventura aí, caso você não queira aparecer, só deixar sua câmera desligada, tá bom? Do mesmo jeito que a gente já está acostumado, mantenham os microfones desligados para facilitar que todos possam ter aí um bom som, né, sem tantas interferências. Se preciso for, levanta a mãozinha, peça a palavra e que nós tenhamos aí uma boa formação. Obrigada. Passo a palavra, Thales. Pessoal, bom dia, né? Meu nome é Thales Ceriza e nós vamos tentar hoje ampliar um pouco sobre os cadernos do Aprender Sempre, falar um pouco sobre essa questão da escola estratégica. Mas antes, eu vou pedir para a Maitê projetar então para a gente. A gente vai ler os objetivos. E eu vou fazer a leitura inicial. A leitura inicial que eu escolhi, eu estava comentando agora com o Valdir, ela é do Carlos Drummond de Andrade, e é interessante, eu peguei as coisas mais interessantes do Carlos Drummond de Andrade, que ele é de 1902, e ele é de Itabira, do Mato Dentro, ele é de Minas Gerais, e ele foi estudar fora, né? Foi para Belo Horizonte e tal, mas em 1919, ele tinha 17 anos, ele foi expulso do colégio por causa de um professor de língua portuguesa. E aí o que justificou essa expulsão foi insubordinação mental. Quer dizer, ele já era um cara crítico, né, naquele momento, e tiraram ele do colégio por conta disso. Ele vem numa crescente muito forte, né? Ele com 20 anos, 19 anos, ele já escrevia, né? Ele já estava começando no Diário de Minas, por exemplo. Ele fez farmácia e odontologia, mas ele não quis seguir. Com 22 anos, ele está num hotel e conhece Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila Amaral, né? Então você vê uma intensidade muito grande em poucos anos de vida, né? Casa-se com 23 anos, com Dolores Dutra, e aí ele não se adapta à vida rural. Então ele começa a dar aula em Itabira de geografia e português. Então não foi nem português e literatura, foi geografia e português. Ele tem 2 filhos, mas o primeiro filho, que é o Carlos Flávio, ele falece meia hora depois que veio ao mundo. Depois ele tem a Maria Julieta. E ele passa, em 1929, ele tinha 27 anos. Ele já sai do Diário de Minas, ele vai para o Minas Gerais, que era o órgão oficial do Estado naquele momento, e ele acompanha durante toda a vida dele, ele tem esse pé no serviço público, né? Ele foi auxiliar de gabinete do Cristiano Machado, né? Depois ele vai galgando aí, ele vai em algumas secretarias aí, exonera de um cargo, entra em outro, né? E aí a filha dele, que era uma relação muito forte, a filha dele vai para a Argentina. Então ele tem 2 momentos que ele vai na Argentina para ver o nascimento dos netos, né? Em 83, ele está com 81 anos, ele declina do troféu Juca Pato. E ele declina de outras coisas também. E segundo um outro, aí eu fui procurar porque que ele declinou, né? Mas é que ele tinha essa postura de anti-astro. Tá? Isso foi uma característica dele. Então ele não queria, tanto que teve uma relação também com a academia de letras, que ele não quis alguma coisa. Tá? E ele encerra sua carreira como cronista 64 anos, com 64 anos de jornalismo. Quer dizer, você tem uma vida muito, muito densa de produção. Eu fui cortando e pegando só os fatos principais, que a gente for ver a produção dele é muito grande. Em 87, ele com 85 anos, ele morre a filha dele em agosto, a Maria Julieta. Teve câncer e ela falece.
E ele, muito próximo a ela, muito abalado, morre 12 dias depois. É uma história bem interessante a do Carlos Drummond de Andrade. E bem no começo da carreira, aí, que eu achei interessante, ele tinha 20 e poucos, 30 e poucos anos, ele escreve Sentimento do Mundo. O Sentimento do Mundo é um livro que tem poemas, e uns poemas assim, como estava conversando com o Valdir, a gente leu ano passado, né, O Operário do Mar, denso, né, poemas não grandes, profundos, né, que traz essa questão do sentimento do mundo. E eu escolhi para ler hoje Os Mortos de Sobrecasaca. E é assim. Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, em que todos se debruçavam, na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Então esse é Os Mortos de Sobrecasacas, né? Que fica a vida que rebenta das páginas, não as páginas, né? É o que fazemos. Então gostei e trouxe aí para vocês. E hoje, para a gente prosseguir, pode passar, Maite, por favor? Qual que é o objetivo hoje? Apresentar os cálculos que levaram à escolha da escola estratégica, né? Por que a minha escola é estratégica? Tá? Indicar fontes de consulta de dados e depois promover análise e reflexão sobre as sessões de desenvolver finalizando o caderno do professor. Então, são os objetivos gerais aí hoje do nosso encontro. Então, vamos aos cálculos? Thales, Oi. só um segundinho, por favor. Você pode, para mim não, mas a professora aqui estava reclamando do som. Você pode ver o seu microfone? Você consegue aumentar mais um pouquinho, por favor? Deixa eu ver aqui na configuração do... Não, para mim tá bom. Tá, mas deixa eu ver se eu consigo. É que aqui, ó, aqui acontece. Aqui, eu acho que agora sim. Eu acho que melhorou. Assim, para mim Mas já assim, ficou melhor. não muito. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. É engraçado, o meu microfone no Teams, ele dá uma queda mesmo. Já não é a primeira vez que me falam isso. Bom. Tá bom, obrigada. E aí, vamos lá então. O que aconteceu, né? Como que vamos escolher as escolas? Como que nós vamos escolher as escolas estratégicas? Como a gente vai focar nisso? Então, primeiro fez uma seleção de 40% das escolas da rede com menor indicador de desempenho. Então, é desempenho, não entra fluxo, gente, tá? Foi só a nota do Saresp 2019 em relação a desempenho, tá bom? Então, não é o IDESP, porque o IDESP é fluxo com o indicador de desempenho. Não é só indicador de desempenho. Selecionou essas. Aí olharam para cada DE. Então disseram assim, das que nós selecionamos, não pode passar de 1/3 das escolas da DE ou de 15 escolas. Ou é 1/3 das escolas da DE ou 15 escolas. No nosso caso, foram 15 escolas. Então eu acredito que talvez nós tenhamos até mais escolas que entrariam, não fosse barrada por 15, tá? Então, foi isso que aconteceu. Thales, mas o ano passado, eu sei de uma escola que às vezes ela estava até com um IDESP menor, um indicador de desempenho menor do que o meu, e ela não entrou, né? Por quê? Aí foi calculado a quantidade de alunos com proficiência abaixo do básico. Esse que foi o cálculo. Certo? Então, às vezes, você tem uma escola que ela é maior, então ela acaba tendo mais alunos abaixo do básico. Então, foi essa
Isso que foi olhado, tá certo? Mas eu acho também, pessoal, que isso não é um problema, tá? Pelo contrário, nós estamos aqui agora, nós estamos num momento de reflexão até maior sobre isso, e a gente só tem a ganhar com isso. Então, não acho que é de todo ruim. Lógico que a gente não gostaria, mas não tem muito problema. E aí o que a gente vai trazer aqui para vocês é como que escolheram de fato, né? Como que fez esse cálculo de alunos. Então, vamos para o próximo slide, por favor. Então, como que... Eu não peguei do Boletim Saresp porque nós não temos acesso mais, antes era público, né? Então eu teria que ficar ligando para a escola, mas a gente sabe que esse caminho, isso aí é lá na sede não, perdão, na Foca Aprendizagem, tem lá no simulador, já tem indicado a escola. Tá? Então, que é um estudo, Thales, que foi feito pelas escolas no início do ano, né? Para a elaboração do plano do MMR. Então, esse simulador foi exatamente o local onde coordenadores, equipe aí do MMR, gestores, consultaram para verificar o desempenho de matemática e de língua portuguesa e a porcentagem de alunos abaixo do básico e assim por diante. Perfeito. E aí, o que a gente trouxe aqui não foi um cálculo preciso, né? Então, porque a ideia é mostrar como que a coisa é feita. Então, como primeira coisa, você tem alunos tanto abaixo do básico de matemática como abaixo do básico de língua portuguesa, certo? Então, essa é a primeira coisa. Como que eles fizeram para pensar sobre isso? Eles falaram assim, não, vamos fazer uma média de alunos abaixo do básico de língua portuguesa e alunos abaixo do básico de matemática. Aqui tem 28% em matemática nessa escola e 24,42%, eu considerei só 24% para efeito de cálculo, de língua portuguesa. 24 com 28, divide por 2, dá 26% a média. Né? Quadrado, retângulo azulzinho aí embaixo. Bom, como ela tem 100 alunos nos anos finais, 26% de 100, 26 alunos. Então, foi lá, fez a conta dos anos finais. Agora, no próximo slide, pode passar, fez a mesma conta para o ensino médio. Que aí, pessoal, é aí que foi, eu acho que foi o que pesou para todo mundo. Tá? Todo mundo que a gente pega tem 60%, 50%, né? Só que o que acontece é que tem muitas escolas que o abaixo do básico e o básico está mais ou menos controlado entre si, certo? Mas nesse caso aqui, por exemplo, o abaixo do básico está muito, né, em relação ao básico. Então, mas como entra na conta é o abaixo do básico, então pegou 64%. 64% de matemática, 59% de língua portuguesa, deu 61,5% a média. Nesse caso, essa escola tem 80 estudantes no ensino médio, 80 estudantes, 61%, aproximadamente 50 alunos. Bom, no ensino fundamental tinha dado só 26. E aí deu 50. 50 com 26, 76. Foi nesse critério, então essa escola tem 76, foi por aí que observou se ela entraria ou não naqueles 40% e depois entre as 15. Tá certo? Então, trouxe só o cálculo rápido, tá? Para vocês terem uma ideia, e a gente que é de matemática gosta de ver como que é. Ok. Bom, só que nós estamos falando de um momento que virá aí de recuperação e aprofundamento, certo? Thales, como que vai ser? Nós já falamos de semana passada, né? Na nossa TPC da semana passada. Thales, como que vai ser? Vai ser híbrido? Não vai ser? Será que a gente volta? A gente não volta? Não sei. Não sei, Tassiana, acredito que não sabe, né, Tassiana? Nós não sabemos, né? Não, ainda não temos essa resposta totalmente pronta, né, Thales? Exatamente o que a gente passou para os professores a semana passada, na nossa TPC, de modo geral eram todos a TPC da DE, continua valendo essa semana. Se vocês observaram as aulas do Centro de Mídias essa semana, assim como nós falamos a semana passada,
já começou a ser trabalhado com as habilidades essenciais que foram selecionadas para desenvolver o material Aprender Sempre, porém, ainda sem usar o caderno. Então, trazendo um olhar diferente, uma atividade diferente. Então, eles já começaram a tratar essas habilidades, fazendo já aquele entrelaçamento com o caderno do professor, caderno do aluno, né? O São Paulo Faz Escola, com o Aprender Sempre. E previsão é a mesma que nós tínhamos por enquanto, para início do material Aprender Sempre, 13 de outubro, né? Como o Thales já afirmou aí, sendo à distância, sendo presencial. Então, nós vamos estar sempre olhando para esse caderno e tentando pensar nos dois movimentos, que aí a gente já está preparado para o movimento que vier a acontecer. O que está acontecendo agora, pessoal, que tem que ficar claro, não só hoje, como no centro de mídias também, né, as formações, a ideia é assim, nós precisamos conhecer o material e nós precisamos pensar em como eu vou trabalhar esse material com os meus alunos, mas assim, no sentido do como, no primeiro passo para qual aluno que eu vou trabalhar, de que forma que eu vou trabalhar. Aí vai vir a questão do formato, que claro interfere, né? Se depois vai ser híbrido, se vai ser presencial, é claro, mas aí vai ser mais para um lado de ajuste. E aí eu preciso conhecer de fato esse aluno meu. Então, por exemplo, na recuperação, eu vou ter alunos que realmente precisam de recuperação. E eu vou ter alunos que, na verdade, estão precisando de aprofundamento. As escolas já estão trabalhando num plano, nas escolas estratégicas, para identificar esse aluno. Elas já devem ter conversado com vocês, professores. Se não conversaram, é que o coordenador já está se organizando e depois vai conversar com vocês. É porque está tudo muito, né? Isso foi semana passada, praticamente, né? Na sexta-feira retrasada. Então está muito passada, muito perto. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. É porque a gente tem uma dúvida. Eu vou até voltar um pouquinho atrás, se me desculpa e atrapalhar, mas aqui depois eu esqueço. Então, essa questão das escolas prioritárias que você estava falando, eu estava aqui pensando. A ADC não teve nada a ver com isso? ADC? Não. Segundo o boletim, não. Segundo o boletim, foi Saresp. Só o Saresp. Só o Saresp. Porque na minha escola a gente entrou na prioritária porque a gente achou que era ADC e teve, assim, um problema, que a prova vinha dividida em duas partes. E aconteceu de gente esquecer de digitar a segunda parte, né? E a gente achou que era por conta da ADC. Então, não teve nada a ver com a ADC, foi só o Saresp. Foi só o Saresp. E ranquearam por... Olha, não é que não é porcentagem, mas a questão foi quantos alunos tem abaixo do básico, certo? Então, a escola que fizeram essa análise nesse sentido. Até 70, eu calculei 70 e pouco, que foi um hipotético, né? Mas nossas escolas variaram de 30 a 60 alunos, mais ou menos. Isso, na realidade, aquele cálculo ali ficou até mais alto, né, Thales, das nossas escolas. Desculpa. Só mais uma pergunta. Você sabe me falar por que demoraram tanto para disponibilizar esse boletim para a gente? Porque nós passamos o ano passado inteirinho perguntando para a supervisora, nossa, quais foram os critérios, e a gente nunca teve acesso a isso. Agora que nós estamos sabendo, porque você está nos informando. Você sabe por que demoraram tanto para liberar esse boletim, falar para a gente qual foi o critério? Não, porque é o seguinte, a estratégica, o que acontece? A estratégica do ano passado foi outra coisa. A estratégica desse ano foi só divulgado fazem uns 20 dias. Então não é a mesma lista do ano passado. Então isso é do ano passado. Não é do ano passado. Tá? É desse ano. Esse ano. Então, e aí nós temos algumas... passado pode ter sido a ADC. Pô, eu não sei, realmente eu não lembro como que foi, tá? Não poderia até outro momento a gente tentar ver. Mas neste ano, eu acredito que faz uns 20 dias, porque senão eu abro aqui, mas é fácil de saber isso, mas isso aqui é tanto documento,
E eles ficam por nomes, né? Por números. Uhum. Mas, deixa eu ver se eu acho de cara. Mas, enfim, é desse ano. Ao longo aqui da formação, eu ponho no chat aqui. Tá? Faz 20 dias, 25 dias. Tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa atrapalhar. Né? Sem problema. Imagina. Thales, o comunicado é de 31 de agosto. 31 de agosto. Comunicado das escolas estratégicas. É esse que a gente colocou lá nos objetivos, né? Comunicado 69, comunicado externo conjunto COPED 69, de 31 de agosto. Beleza. Certo? E aí, como o Thales já disse, só reforçando, e aí serve para todos, algumas escolas que estavam como estratégicas em 2019 permaneceram agora em 2020 com esse olhar que nós mostramos para vocês, outras não. Outras vieram só esse ano. Então, esse é o olhar para agora, para 2020. Bom, e aí nós temos que elencar esses alunos, né? O que a gente vai elencar? De certa forma, nós temos uma visão muito boa, né? O professor que está todo dia com o aluno, mesmo no distanciamento, tem uma ideia, mais ou menos, que quem que eu vou dar uma atenção para recuperação e quem que eu vou dar uma atenção mais para aprofundamento. Mas aí a gente traz algumas coisas para confirmar, né, gente? Para ver assim, ó, será que é isso mesmo? Será que eu não estou... vamos pensar, a hora que põe no papel, talvez você tira um aluno, você acaba incluindo outro que você não tinha lembrado dele, né? Como recuperação, por exemplo, tá? Então, uma das coisas que é importante ver é se os meninos não realizaram as tarefas. Essa foi até uma ideia da Silma trouxe para a gente. São Carlos também já tinha pensado assim, elencar o nome dos estudantes que não realizaram as tarefas propostas. Aí, o que você vai ver? Esse menino realizou por quê? Pode ser que ele não tenha mesmo acesso. Essa é uma situação. E tem a situação do menino que tem acesso, mas também não realizou. Então, já começar pondo um amarelinho nele aí, um ponto de atenção para esse aluno. Tá? Tem os resultados da DE. Por que nós pensamos no resultado da DE? Tá? Porque a DE foi a que teve mais alunos que fizeram no presencial. Tivemos mais de 80% de alunos que realizaram a DE. Quando vieram as APs, começou a cair a participação, certo? Mas a DE ainda estava naquele momento presencial. Então é um ponto também a se observar como que esse aluno estava naquele momento. E também tem o quê? O conselho que vocês fizeram, e pelo conselho também já dá para filtrar como que foi o comportamento desse aluno no primeiro e segundo bimestre. Então também é um lugar que teve comentários dos professores, como que esses alunos estavam engajados e tal. Então é um lugar também a se considerar para localizar esses meninos. E analisar os resultados de Saresp de 2019. Aí aqui entra aquela questão. Mas o Saresp de 2019, quem fez foi um menino de 9º ano. E de 9º ano, agora ele está no primeiro. Então o Saresp só serve para ele? Tudo bem, é um bom lugar, certo? Então, mais ou menos, se eu tenho lá que 30% dos meninos estão abaixo do básico com Saresp de 2019, lá na primeira série do ensino médio, você já começa com uma ideia muito boa que tenha 30% dos meninos que precisariam de uma atenção maior. E terceira série do ensino médio, os meninos já foram embora, já fizeram a prova. Tá. É sempre o mesmo argumento que a gente usa. Se sua escola, se você pegar historicamente lá na Foca Aprendizagem, e a sua escola está dando 30% abaixo do básico na terceira série do ensino médio, esse ano deu 30%. Quando você pega a turminha que vem de segundo e vai para terceiro e faz o Saresp, está dando próximo de 30%. Se você pega a turminha de primeiro, que 2 anos depois vai fazer o Saresp, também dá próximo de 30% abaixo do básico. Isso nos leva a pensar que é um comportamento genérico do que aconteceu, do que acontece naquele ensino médio, daquela escola, daquela comunidade. Às vezes 31, aí fala assim, mas é a safra. Aí a safra melhora, de 30 ela vai para 33, 32. A safra era, nossa, essa safra aqui foi
mais difícil, ela está 29, ela está 28, mas você vê um comportamento. Então, isso nos leva a pensar, então, que se no Saresp eu tenho 30% de abaixo do básico, no meu ensino médio está caminhando para isso também inteiro. Visto que sempre se reverte. Nunca tem um ponto muito fora da curva, gente. É a análise que vocês já fizeram aí, eu tenho certeza. Tá? Então, nós precisamos saber o nome desses alunos. Ó, o Thales, eu vou ter que pensar numa recuperação. A Tassiana, claro, né? Tem que falar, né? Tassiana, mas vou voltar mais para o aprofundamento. Vou ter que indicar um site, vou ter que indicar alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Isso tem todo um plano que está sendo elaborado, está sendo escrito, tá? O coordenador está à frente disso. E pode ser. Por que nós trouxemos isso aqui? Porque eles podem conversar com vocês e aí vocês vão ajudando a alimentar esse plano com as impressões, com as notas que vocês têm, para tentar fechar da melhor forma possível. Pode passar, por favor. Isso, até pelo contato do professor com o aluno. Ele está mais próximo aí do aluno, então ele consegue ajudar aí o PC nessa formulação desse plano, para que vocês sejam realmente mais assertivos, que realmente eu encontre esse aluno e trabalhe exatamente com foco na necessidade ou no aprofundamento, como o Thales bem disse aí. Hoje eu vi algumas situações no centro de mídias, alguns professores questionaram assim: ah, mas se essa tarefa é de nível alto, por que ela está no caderno de recuperação? Porque se nós olharmos as sequências de atividade do caderno Aprender Sempre, ela traz um nível crescente. Então, eu consigo atender aquele aluno que está em defasagem, consigo vir puxando ele, mas eu consigo atender também aquele que precisa, que necessita de um aprofundamento. Lembrando sempre de fazer o entrelaçamento. Nós vamos falar aqui na frente, Thales, mas já aproveitei seu momento aí. Posso falar do relatório? Então vamos lá. Pessoal, nós colocamos para vocês esse relatório do professor que está disponível na sede. Então ele veio renomeado aí como relatório da AP do professor. Esse relatório, ele começou a ser disponibilizado para nós, explorado conosco, o ano passado. Então, ele é novo. Nós temos aqueles outros, continua lá do mesmo jeito, o relatório do professor, aquele que o professor tem o olhar para a turma. Então, eu consigo ver se o meu sexto A, como ele está comparado ao meu sexto B, se eu vou trabalhar da mesma maneira com as duas turmas. E esse relatório, ele traz um recorte de cada turma que, estudando esse material, nós, do núcleo todo, aí eu, o Thales, o Valdir, a Maitê, que o ano passado pegamos e fomos dar uma olhada para esse material, nós vimos uma visão geral da turma muito boa. Então, olha o que ele traz: o percentual de acertos da turma, quais foram as habilidades de maior aprofundamento e quais foram as habilidades de menor aproveitamento, de maior e de menor aproveitamento. Nós deixamos ele aqui, eu sei que está ruim para ler, não dá para ler todas as habilidades, mas nós deixamos com a carinha que ele vem lá na Foco. Então, ele tem essa visão geral da turma, essa visão por aluno. Então, eu consigo ver qual foi a porcentagem de acerto. E aqui nós pegamos uma avaliação de entrada, uma ADE, do meu aluno A, do meu aluno B, do meu aluno C, né? Nominal. Tampamos aqui para não expor nenhum aluno. E qual foi a habilidade que esse aluno teve melhor aproveitamento e qual ele teve menor aproveitamento. E aqui traz também os dados dos professores. Quem são os professores dessa turma, qual disciplina ele tem nessa turma e qual o seu e-mail institucional. Mais uma maneira aí de eu estar encontrando o e-mail institucional dos meus colegas professores, para a gente estar usando aí mais ainda esse e-mail institucional. Nosso foco aqui seria olhar para essas habilidades de menor aproveitamento. Então, nós temos aqui localizar números racionais na reta, relacionar um número racional com um conjunto de frações equivalentes.
referentes aqui à prova do 9º ano, tá? Habilidades essas que também foram selecionadas na matriz como habilidades essenciais. Então, ela é essencial de ser trabalhada nessa turma, porque apresentou um menor aproveitamento, e ela também é essencial na rede. Então, o que significa isso? Já que ela foi selecionada, ela é essencial na rede. Então, nós precisamos olhar para essas situações e verificar realmente como nós estamos trabalhando com os nossos alunos. Será que esse momento, olha para o verbo, localizar números racionais. Será que eu paro e realmente faço o movimento de localizar com os meus alunos? Ou às vezes a gente segue adiante? Eu falo e me coloco também nessa situação que professor muitas vezes é ansioso. Então, a gente não quer trabalhar só esse localizar, eu quero ir um pouco além. Não, então vamos tentar habilidade por habilidade, né? Então, nesse momento de localizar números racionais na reta, olhar para essa avaliação, ela sempre traz uma atividade de nível fácil e uma de nível difícil, ou de fácil e médio. Como que essa turma foi? Eles foram bem na de nível fácil? E a dificuldade maior foi na de nível médio, ou teve dificuldade nas duas situações? E pensar em estratégias para eu trabalhar com esses alunos, e nós vamos comentar um pouquinho aqui com vocês à frente. Então, aqui eu também consigo identificar o aluno para colocar no meu plano. Então, qual aluno aqui, nesse caso, essas 4 turminhas, aluno A e aluno C, esses 4 alunos dessa turma, A e C, eu iria precisar do quê? De recuperar esses alunos. E B e D já seria o quê? Um aprofundamento, aprimorar as aprendizagens deles, certo? Nesta habilidade, né, Luciana? Isso, nessa habilidade aqui. Porque aí é interessante disso aí, pessoal, que você vai clicando nessas duas aí de menor aproveitamento ou maior aproveitamento, ela vai mudando os valores, né, Tassiana? É do aluno. Isso, tá? eu consigo Em relação vir àquela, selecionando aqui. tá? Em Assim relação como a no relatório do professor também, a gente consegue ter esse olhar. Quais questões cada aluno acertou, qual questão ele errou. Então, dá para a gente explorar bastante a foco-aprendizagem, porque ela já traz para nós esses dados tabulados. Como o Thales já disse lá atrás, focamos desde o início aí do movimento do plano na ADE, porque essa sim estávamos aí presenciais, foi aplicada presencialmente. As outras avaliações, dá para a gente ter um olhar sim, dá para ter um recorte. Muitos de vocês, professores, trabalharam essas provas, né, a AP, as duas que já foram aplicadas, com seus alunos, e já perceberam ali alguns equívocos. Então, vir trazendo esses movimentos para as aulas de agora. Fechado. Pode seguir, Luciana. Pode seguir, Maitê, por favor. Então, acho que eu já falei um pouquinho no anterior, mas o que não pode faltar nesse nosso plano e nesse planejamento das nossas aulas? Primeiro, eu conhecer esses alunos, saber em qual nível de proficiência ele se enquadra, identificar quais seriam as habilidades essenciais. Então, nós temos uma matriz, como nós mostramos para vocês na TPC anterior. Porém, eu preciso olhar para a realidade da minha turma. Então, essa matriz se encaixa perfeitamente no meu 6º ano A. Ah, mas o 6º ano B, não. Se eu não pegar essa habilidade anterior, eu não consigo chegar nem nessas da matriz, tá? Cuidar dos procedimentos didáticos metodológicos. A gente sabe que é um cuidado que vocês já têm. Então, às vezes, é só apurar esse olhar, afinar, trazer alguma coisa diferente, né? Então, cuidar aí das estratégias, do tratamento didático, das intervenções didáticas. Essas intervenções são essenciais. Quais perguntas eu posso fazer para chegar até aquele meu aluno, tá? Comentei com o Thales que eu estava assistindo anteriormente, antes de entrar aqui,
E aí, quem estava na reunião, o pessoal chegando, a gente conversou um pouquinho. Que eu estava assistindo a primeira série do ensino médio e que traz aquela brincadeira do pensei em um número, multipliquei por 3, dividi pelo mesmo número, e aí o resultado ia ser sempre 5. Os meninos gostam, eu sempre fiz, a gente costuma aplicar a partir do 8º ano essa atividade, onde começa a trabalhar com a educação, com a equação. É interessante para envolvê-los, mas hoje a professora Silvia fez um comentário que eu particularmente nunca usei na aula, que é, por que não explorar outros números? Além do número natural, como vem no enunciado da brincadeira, da atividade. Então, seria essa a ideia aqui das minhas estratégias, das minhas intervenções. Dar um passinho à frente e eu consigo atingir mais esse aluno, eu consigo desenvolver essas habilidades, tá? Cuidar da seleção de materiais, já temos vários. Então, nós temos o São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre. Ah, eu posso trazer um outro material? Sim, cuidando para que ele seja realmente adequado para o momento, para a habilidade que você queira trabalhar também, tá? Acompanhamento contínuo da aprendizagem, vocês já utilizam, então é continuar tendo esse olhar para a deliberação 155 de 2017, então ter ali nominalmente a relação desses alunos com seus desempenhos, com seu desenvolvimento, e lógico, todas as vezes que nós terminamos, por exemplo, uma sequência de atividades, uma habilidade, avaliar e analisar esses resultados. Então, eu não posso só avaliar, eu tenho que verificar se aconteceu o maior número de erros na questão 1, por que será a questão 1? O que se tratava na habilidade da questão 1? Ela era de nível fácil, de nível difícil, e redirecionar. Então, eu trago, às vezes, uma nova estratégia para essa habilidade, para conseguir chegar nesses alunos que não tinham conseguido atingir um bom resultado. Certo? Pode seguir, Thales? Pode. Vamos lá, Maitê, por favor. Materiais, então só reforçando para vocês, esses slides já estão disponíveis para os professores coordenadores para passar para vocês depois. Aprender Sempre, entrelaçado com São Paulo Faz Escola e o PNLD. Não é preciso esgotar um material para iniciar outro. Então, às vezes, eu estou trabalhando uma sequência didática do Aprender Sempre e vejo a necessidade de voltar lá no São Paulo Faz Escola para depois continuar as aulas do Aprender Sempre. Essa é a ideia, entrelaçar, certo? Sempre usando o livro didático, tomem cuidado com a habilidade que vocês estão precisando desenvolver. Então, olhem para elas. É um movimento que a gente precisa começar, né? Já estamos trabalhando, mas precisamos ir apurando esse movimento. Então, se necessário, se vocês sentirem a necessidade, podem ser elaboradas sequências didáticas complementares, sempre relacionadas à habilidade, certo? Pessoal, aqui o Aprender Sempre, nós mostramos para vocês as ATPCs passadas, mostramos o link, mostramos aonde ele está. Então, só reforçando, na página da EFAP, Currículo Paulista, vocês encontram o material Aprender Sempre, do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Ontem eu tentei entrar umas 2 vezes e estava dando erro. Às vezes, quando eles estão ajustando, acrescentando algum material na plataforma, isso pode acontecer, tá? Então, a outra opção que nós passamos para vocês foi acessar a intranet. Lá na intranet, nós também encontramos esses materiais, tanto do aluno quanto do professor. Então, tenham esses 2 caminhos, fácil, salvo aí no computador de vocês, que fica fácil, porque a gente sabe, às vezes o professor tem aqueles 40 minutos para planejar a sua aula, porque logo ele tem que entrar em outra aula, né? E aí a página está fora do ar, eu fico travada, eu não consigo estudar, eu não consigo preparar minha aula. Então, tem essa outra opção
de entrar na intranet também, que é uma possibilidade, os materiais estão todos lá. Tanto esse Aprender Sempre, que é para o período de recuperação, para todas as turmas, quanto Aprender Sempre volume único. Lembra que o Thales mostrou semana passada? O Aprender Sempre volume único, que é para o nono e para a terceira série do ensino médio, também está lá disponível na intranet. Tudo bem? Thales, tudo bem? Ótimo, certinho. A questão desse entrelaçamento também é interessante, né, Luciano? É o seguinte, não necessariamente eu preciso também utilizar o da minha série. Então, eu posso até pegar de uma série posterior, se for um caso de aprofundamento, ou de uma série anterior, ou de um Aprender Sempre, do volume 1 e 2, né? Anterior. Recorta uma atividade, se for o caso, né? 2 atividades. Tá? Então, tem toda essa liberdade aí. O importante é recuperar o aluno, tá certo? Então, é isso. Pode passar. Perfeito, Thales, muito bem lembrado essa situação. Eu ia falar, o pessoal tá quietinho, aí a Fabiola pôs uma carinha ali. Obrigada, Fabiola. Então vamos lá, qual que seria o nosso próximo momento aí? Retomar com vocês e passar para os professores, de modo geral, da escola, a formação que aconteceu no Centro de Mídias no dia 14, que são aquelas formações da segunda-feira. Quem participa dessa formação é o professor coordenador e o professor facilitador. Então, temos vários facilitadores aqui das escolas que participaram na segunda-feira. E esse é o momento de replicar, pensar com todos da unidade escolar. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui com vocês. Lembrando que também fica o convite. O professor, cada unidade escolar tem o seu professor facilitador, mas vamos supor, eu e o Thales somos da mesma unidade escolar. O Thales é professor facilitador e eu não. Só que essa próxima segunda-feira, dia 28, que nós teremos outra formação, eu posso assistir. Tá lá no Centro de Mídias, na página de formação, vocês podem acessar também, tá? Como convidados, mas fiquem à vontade para esse acesso e para ajudar o PC e o professor facilitador na unidade escolar. O professor facilitador veio realmente como um apoio para o professor coordenador. Nós sabemos que nem todos os professores coordenadores são da área de matemática. Então, no momento de trabalhar determinada habilidade específica, no momento de dar um olhar para a atividade, esse professor facilitador ajuda o seu professor coordenador, que pode ser de história, de língua portuguesa, de qualquer uma das outras disciplinas. Pode seguir, Maitê? Bom, então qual que seria a estrutura aí do nosso dia de hoje? Vocês tiveram a TPC na escola, saiu da escola e entrou no Centro de Mídias, onde vocês fizeram a transmissão da etapa, participaram da transmissão da etapa. Acho que é importante, eu e o Thales ficamos pensando em falar ou não falar sobre isso, mas o que a gente está percebendo no chat? Alguns professores estão entrando nessa, vamos chamar de primeira aula, pensando que ali já seria específico para a primeira série do ensino médio. Não, essa primeira aula é transmissão da etapa. Então, eu posso escolher os anos finais, como eu posso escolher o ensino médio. As 4 turmas dos anos finais vai estar trabalhando a mesma transmissão, assim como outra transmissão para o ensino médio, mas as 3 séries do mesmo jeito. Então, eles vão trazer um recorte geral do Caderno Aprender Sempre dos anos finais e do Caderno Aprender Sempre do ensino médio. 45 minutos acontece esse movimento, aí sim começa a transmissão daquele ano série. Então, se eu estou lá na primeira série do ensino médio, na segunda aula, ele vai conseguir realmente, o foco vai ser realmente no Caderno Aprender Sempre da primeira série do ensino médio. E depois disso vem para a pauta da escola, que seriam essas 2 últimas aulas, que nós vamos dar continuidade nesse olhar do Aprender Sempre, que nessa semana
a diretoria de ensino organizou para estar trabalhando junto com todos vocês. Pode seguir, Maitê? Quais seriam os objetivos, então, dessa pauta da escola, juntamente com os nossos objetivos iniciais que foram ditos lá? Promover análises e reflexões sobre as sessões desenvolver e finalizando do caderno do professor Aprender Sempre, volume 3, para que esses venham subsidiar o trabalho pedagógico, tendo em vista em despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização da sequência de atividades. Então, não sei se vocês se recordam, na semana passada nós tivemos a TPC da DE. Na semana anterior, quando vocês voltaram para a escola, foram trabalhados os primeiros itens do caderno Aprender Sempre do professor. Nós vamos trabalhar os 2 últimos hoje com vocês, o desenvolvendo e o finalizando. Então, pode seguir, Maitê. Isso, olha lá, ó. Então, nós trouxemos a carinha dele aqui para vocês. Qual que é a estrutura do nosso caderno, então? E aqui o foco é o caderno do professor, porque o caderno do aluno, vamos falar, ele é mais seco, ele não tem essas orientações. Então, se vocês abrirem o caderno do aluno, ele vai ter lá a sequência de atividades. Então, é importante que o professor acesse o caderno do professor, para que ele consiga perceber esse movimento. O objetivo da aula vem sempre aqui inicial, organização da turma, então, sugestões de como a turma deve ser organizada, quais serão os materiais necessários para desenvolver essa sequência de atividade. Então, se de repente o aluno vai precisar de uma régua, de um transferidor, aqui já vem organizadinho para nós. Iniciando, que seria aquela abertura da aula do professor com os alunos, desenvolvendo e finalizando. Então, nosso foco da formação de hoje seria esses 2, desenvolvendo e finalizando. No caderno vem com essa característica para nós aqui, ó. Então, eu tenho o recorte da atividade, e no cantinho, nas margens aí, ele vem trazendo as orientações já para o professor. Thales? É isso aí, eu achei que... Sabe o que eu achei interessante, nesse caderno? Como que vieram essas orientações, né? Tá mais fácil de ler, né? Do formato que tá da folha aí, né? Eu achei que a diagramação ficou boa. E ele tá mais ainda do que aqueles cadernos que nós tínhamos lá, do São Paulo Faz Escola, capa amarela. Ele ainda tá mais... a orientação ainda tá bem mais refinada, né? Muito mais sugestões. Então tá aí uma conversa com a gente. Professor, solicite, peça isso. Então tem muitas coisas positivas aí, que é o que nós vamos ver aí para frente. Eu sinto que ficou mais próximo do professor. Eu vou lendo, parece que eu consigo realmente me enxergar ali naquela situação. Eu consigo pensar na sala de aula, então tá mais próximo do professor, tá mais próximo da nossa realidade, as situações e, lógico, a organização da turma são, não diria nem modelizações, são sugestões, mas tá mais próximo da nossa realidade. Então, eu particularmente não consegui estudar todos ainda, mas os cadernos que eu tenho estudado, tenho gostado bastante. Pode seguir? Pode. Vamos lá, Maitê. Bom, vocês lembram desse? Método do aquário, foi dito na primeira formação da EFAP, os professores coordenadores trabalharam com vocês, nós trouxemos aqui novamente, por quê? Porque em várias situações aí do caderno, ele vai falar sobre isso, método do aquário, fishbowl, que os professores de inglês não me ouçam. Então, o que seria esse método do aquário? É uma estratégia para que eu consiga envolver os meus alunos, para que eu consiga valorizar a participação e a colaboração de todos, trazendo um recorte aí, um formato diferenciado para a aula. Conversando, o desenho não nos favorece, não foi isso, Thales?
Exato. Quer falar um pouquinho sobre Não, quero. aquela Eu acho que discussão que nós tivemos? primeira questão que sempre vem é distanciamento social, distanciamento físico, né? E social nesse caso. Mas aí nós vamos pensar qual momento nós vamos estar. Se nós estivermos dentro da sala de aula com 8 alunos, né? Então dá para fazer uma grande roda aí. E a ideia é que a discussão ela fique mais centrada em quem está ali na frente, perguntas para quem está no meio, 1, 2 alunos, igual aí está 3. Eu já achei que já aperta, certo? Uma sala não é tão grande para manter, tem que caprichar aí nesse distanciamento. Mas vocês podem ir trocando alunos, o aluno quer falar, ele vai para aquele ponto central, e aí isso traz para ele uma atenção. E traz também um desequilíbrio, né? Nossa, eu tenho que ir lá na frente agora, vamos trocar. É quase que na frente da lousa, mas é uma coisa um pouco mais linear, né? Não é aquela coisa de na lousa ficar lá no alto, né? Todo mundo olhando, então é uma coisa um pouco mais aqui no meio da sala, tá? E esse desequilíbrio, que a gente vai retomar isso na frente, é muito importante. O menino falou, nossa, mas eu tenho que ir ali na frente. Aí quando ele vai ali no meio, ele muda um posicionamento até corporal para poder responder. Tá? Então isso é uma sugestão, gente. Pode ser que você termine o ano sem conseguir fazer. E pode ser que em um momento, em algum lugar, você consiga. Tá? Então, trouxemos aí, a Silvia Centeiras trouxe para a gente está trazendo para vocês. Isso. Então, é o momento do aluno sair dali da zona de conforto, porque ele tem que concordar ou discordar com outras opiniões, e pensando até depois da nossa organização para essa pauta, eu penso que é uma situação que dá para nós fazermos à distância também. Então, aqui conosco hoje, daria para nós pensarmos isso. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui, deixa eu ver quem está aparecendo aqui fácil para mim. Pegaria aqui 3 professores, a Tércia, o Marcos e a Fabíola. E esses serão o centro. Então, eles vão começar a discussão. E os outros, que seríamos nós todos aí, vamos pensar em volta, estaríamos colaborando com essa construção aí desse conhecimento. Então, dá para a gente um movimento que dá para nós pensarmos à distância também, tá? Depois, Thales, pode passar, Maitê, por favor? E aqui que eu acho que né, Tassiana, que a gente já vem, sempre a gente traz isso. Eu acho que é uma prática, mas é importante a gente refletir qual a relevância da pergunta do professor. Em outros momentos, vocês já escutaram como bons questionamentos, né? Seriam similar. E o que o questionamento pode acionar? Então, vamos lá. 2 colaborações aí, rapidinho. O tempo está assim Posso hoje. falar? Vai lá, Tércio. Posso falar, Thales? Opa! Eu assistindo lá as formações no Centro de Mídias, uma coisa que ficou bastante clara para mim é que todas são perguntas, né? Só que a gente pode pensar numa pergunta que leve o aluno a uma ação e uma reflexão. Então, se eu pergunto para ele, às vezes, o que é números inteiros, às vezes ele não tem condição de me oferecer uma resposta, porque é uma coisa mais ampla. Mas se eu levo ele a refletir sobre situações cotidianas que levam ele a falar sobre números que são inteiros, às vezes ele nem sabe, ele começa a refletir. Ele já conhece, ele sabe onde é usado, né? Então, a questão, eu acho que sim, todas são perguntas, mas a pergunta bem feita, que leva ele a refletir, até falou muito isso na formação que nós tivemos de conhecimentos prévios, né? Buscar primeiro o conhecimento prévio e, através de boas perguntas, ir intensificando esse conhecimento nele, fazendo ele fazer relação com o conteúdo que ele já sabe. E aí, a Tércia deu a contribuição dela. Tem outra pessoa que gostaria de dar alguma contribuição? Concordando ou não tem problema. Não é possível que o Maurício não vai falar. E Maurício, ele paga. Ó, a questão é essa mesmo, né?
Então, quando aqui nós não vamos movimentar tanto como a gente movimentaria com o aluno, mas a questão é essa. Foi uma pergunta aberta, certo? Foi uma pergunta que veio. E aí, é uma pergunta que dá para agregar outros comentários, né? E aí ela vai fortalecendo, tá? Uma pergunta que ela fortalece outros pontos de vista. Então, a Tércia deu dela, né? O meu também, no meu caso, eu concordo com a Tércia, mas eu poderia ampliar com outro ponto de vista meu. E a Tassiana também, o Maurício também, o Marcelo também, etc. Tá? E vamos ver, então, o que esse questionamento pode acionar. Esse questionamento que a Tércia, pode ir para o próximo slide, que a Tércia falou, que é aquele direcionado. Não é a pergunta quando é 3 e 5, essa não vai levar, né? Mas é a questão do questionamento direcionado à reflexão. Então, ele motiva. Thales, dá licença, deixa eu falar, vai. E também algumas questões faz com que o aluno busque soluções, né? Busque investigar também, porque você instigou o aluno a isso, né? Então, fazer com que ele vá buscar soluções para aquilo que você, para a pergunta que você fez. Às vezes, naquele momento, ele não vai ter a solução, mas eu já tive casos de alunos que eu converso muito com os alunos, até pelo WhatsApp, mesmo fora da pandemia, né? Eles me perguntam as coisas, eu acabo respondendo, e aí eles começam a falar comigo e já traz soluções de problemas para a sala de aula. Então, assim, é importante as orientações do professor e os questionamentos que sejam bem feitos, né? E com isso o aluno, você vai instigar o aluno a ele trazer soluções para os problemas apontados pelo professor, né? Isso, Maurício, é isso, ó. Olha pra você ver, já fortaleceu a fala da Tércia. Olha que interessante, a partir de um questionamento. E aí já nos deixa ampliar com a tela que está aqui. Ó, motiva o estudante, que é o que o Maurício falou. Né? O menino, a gente tem, parece que a obrigação de que o menino saia com todas as respostas daquela aula. Né? É claro que a gente está ali, mas também ele ir e voltar e ele ficar com um ponto de interrogação também não é ruim. Se aquela pergunta direcionou a uma pesquisa, né? Provocar, instigar, que o Maurício trouxe, provocar o efeito da participação, fazer ele pensar o que é isso, né? Uma atitude intelectual menos passiva, né? Mais ativa. Pensar sobre isso, a minha pergunta direciona. Detectar a dificuldade de aprendizagem, que aí vem o que a Tércia falou. Se eu faço uma pergunta, de repente na pergunta que ele trouxe, a resposta que ele trouxe, eu falo assim, menino, ele não entendeu nada, ou minha pergunta foi, e aí eu tenho que fazer a reflexão, será que a minha pergunta possibilitou também, né? Mas não, acho que minha pergunta possibilitou, ele entendeu o que eu perguntei, mas ele não consegue me dar uma resposta ainda, né? Então eu preciso pensar sobre isso, as dificuldades de aprendizagem dele, avaliar a quantidade e a qualidade do conhecimento, que de repente o menino, dentro daquela pergunta, daquela resposta, ele ainda traz mais coisas. Você fala, nossa, beleza, o menino já está, ele já está tão como eu tinha pensado, né? Centra a atenção nele e não em nós, que é um ponto que a gente tem que estar desmanchando na gente. A gente foi muito fortalecido como professor, né? A gente empreendeu assim, e por muitos anos demos aula assim, a muitos de nós, não vou falar que a maioria, como centro da informação. Nós sempre chegamos lá, damos a nossa aula, né, e puxa esses alunos um pouco, mas agora olhar um pouco para ele e orienta a sistematização da informação no sentido assim, tem aquelas perguntas que eu fecho, né, que eu verifico. E aí, nesse fechamento, um contribui, outro contribui, então eu sistematizo o que foi falado ali. Então, são algumas fortes considerações sobre a relevância. É importante a pergunta direcionada, é importante a pergunta com intenção e em pergunta reflexiva. Vamos ver o que mais nós trazemos sobre perguntas aí. Thales, eu posso falar um pouquinho? Por favor. É a Fabiola, vocês estão me ouvindo? Sim, Fabiola. Sim, Fabiola. Ei, Fabiola! E aí, Maurício? Eu queria falar também que a Silvia, a que deu a palestra lá no Centro de Mídia, a gente acha muito fácil, é só fazer pergunta, mas a reflexão que ela fala em que tipo de pergunta é muito difícil. Isso para mim eu tô aprendendo muito, porque
fazer esse tipo de pergunta não é fácil. Porque o conteúdo a gente já sabe, o aprender sempre, se você olhar lá, você dá aquilo ali todo ano, é muito fácil, aquilo ali a gente já sabe. Só que esse tipo de pergunta é muito difícil a gente refletir e falar para o aluno começar a entrar dentro da aula, para ele começar a construir o conhecimento. Para mim está sendo muito, eu estou aprendendo muito, porque o tipo de pergunta que eu fazia, eu acho que não agregava tanto, pelo olhar da Silvia, os tipos de pergunta que ela colocou. Eu achei muito interessante. Igual ela começou com o sistema decimal, de numeração decimal, e ela colocou 5 perguntas lá e pediu para os professores falar qual que eles iniciavam as aulas. E todo mundo colocou a 1 e a 2, a 1 e a 2. E quando ela foi falar que poderia muito bem começar com a pergunta 5, que eu não vou nem falar aqui, né, porque senão vai estender, foi muito interessante a reflexão que ela teve na questão 5 do sistema decimal. Então, não é fácil fazer esse tipo de pergunta, a gente tem que aprender muito, porque às vezes a pergunta que a gente faz não vai agregar o aluno, né? Era só isso que eu tô falando, que não é simples esse tipo de pergunta. E também, por outro lado, também não é só uma pergunta, né? Você pode fazer uma pergunta, 3 perguntas buscando a mesma resposta, né? Diferente, né? Exato. Você pode diversificar. E depende também muito, Thales, da didática do professor, né? Dentro da sala de aula, entendeu? Para fazer esse movimento de instigar o aluno a responder aquilo que você quer. E fazer com que ele busque o conhecimento dele. Porque agora, como nós estamos nas redes sociais, né? Estamos aí na mídia, estamos aí dando aula à distância, gravando aula e fazendo isso, aquilo, outro. Eu estou percebendo, pelas participações que eu tenho nas aulas ao vivo, a importância das questões que eu estou fazendo para eles até à distância, né? E pela participação que eu tenho, está sendo muito, muito boa. Viu? Pelo menos os poucos alunos que participam, tá dando um bom resultado, né? Olha, eu acho que esses 2 caminhos aí, é do Maurício e da Fabíola. E aí eu acho isso mesmo também, gente. Não é uma pergunta, é interessante. E aí, aquela questão seguinte, tá, mas isso é tão difícil, como que eu vou ficar fazendo isso toda a aula? Mas é uma questão também de hábito. Começa, né? Se permita, como o Maurício começou, se permita perguntar mais, né? Dá tempo para responder, não tempo de responder o cálculo certo, não é isso. Mas dele pensar, talvez ele pode até trazer depois a investigação que ele fez, certo? Então, nesse sentido mais amplo, a gente não pode fechar muito assim, ó, vou fazer essa pergunta, não deu para cumprir. Tem o dia, né? Tem a coisa do tete-a-tete ali, da fluidez da coisa também. Como a gente ia falar... Posso só fazer uma observaçãozinha? Eu anotei aqui. Eu achei importante essa fala da professora Fabíola, até porque naquele momento do sistema de numeração, a hora que a gente olha, cabe sim a 1 e a 2. Mas aí eu olho para a habilidade. Aí eu já perdi o meu foco. Porque aí eu vou levando os meus alunos a pensar por um caminho que está saindo do foco da habilidade. E completando ali a fala do Maurício, a importância da gente estar diversificando as perguntas também. Como a professora Fabíola falou, e a Tércia falou antes, eu já tinha anotado aqui na fala da Tércia, muitas vezes, eu fiz perguntas que só, 3 alunos melhores da sala respondiam. A culpa é dos meninos que não dão conta de responder? Aí a gente começa a refletir. As minhas perguntas eram, o que são números inteiros? De repente, aí a situação. Então, eu já estava no nível aqui. Se eu trouxer a pergunta, como a Tércia disse, em quais situações vocês podem usar números negativos? Alguém já viu um número negativo em um jornal? Eu consigo atingir outros alunos diferente desses 3 melhores da sala? Então, ter esse olhar também, ter esse cuidado. E que aí, como o Maurício disse, nessa aula à distância, eu percebo mais ainda essa necessidade. Porque se eu ficar só aqui falando, eu não consigo ter feedback nenhum
se eles estão compreendendo alguma coisa. Agora, se eu começo a fazer os questionamentos, eu consigo ter o feedback dos alunos e consigo ir direcionando as minhas aulas. E só aproveitando, Thales, vou te cortar um pouquinho, porque com a fala da Tércia eu anotei aqui a questão do matemática em casa. Vocês conseguiram acompanhar essa semana no Centro de Mídias? Nós colocamos lá no grupo de coordenadores, o comunicadinho e no grupo de professores. O Centro de Mídias lançou um desafio essa semana, que é o Matemática em Casa, que faz com que o aluno tenha desafios relacionados às habilidades daquela aula. Então, o 7º ano trabalhou sobre múltiplos e o desafio dos meninos era fotografar alguma coisa que tenha na sua casa que se relacione como múltiplos. E aí o professor pode montar a sua equipe, tá? Não vou entrar em detalhes aí da questão de toda as regras, né, a serem seguidas, mas já é para nos auxiliar nesse momento, para que o aluno consiga pensar na matemática também fora da sala de aula, ou seja, para que o aluno consiga fazer matemática, para que ela esteja ali presente no seu dia a dia. E aí depois, quem quiser saber mais sobre esse Matemática em Casa, participar, é pelo Instagram, os meninos adoram. Aí vocês procurem aí, procura o Thales, a gente ajuda vocês, tá bom? Então vamos lá, Thales, desculpa. E aí, eu acho que tem que aproveitar, gente, não pode perdendo, tá? Eu sei que vai ficar presente, já vi. Nós não vamos ter todos os slides desse ano. Isso aí já tá, vamos entregar, vocês vão ver, isso não vão ver tanto. Mas, e aí? O que adianta também? Nós vamos fazer, né? Como eu mesmo fiz muitas vezes, eu tenho que cumprir tudo, né? Porque com essa introdução bem feita, se a gente está aqui trocando ideias, bem feita não por nós, mas pela troca de ideias, com essa introdução bem feita, quem pegar o resto dos slides e correr o olho, já vai entender o caminho. Se a gente, né, falar, nossa, eles estavam falando, tal. Quem não pega, se a gente fizer isso aqui, todo mundo vai pegar os slides e falar assim, nossa, não entendi nada, eu tô com os slides tudo na mão, todo mundo falou e não entendi nada. Tá? Então essa que é a ideia. O caderno, então, ele tem a parte desenvolvendo e a finalizando. Tá? No desenvolvendo, por exemplo, nesses 3 cadernos aí do Aprender Sempre, ó, 6º ano, 7º e 9º, tem mais ou menos esse encaminhamento, é igual praticamente. Entrega aos estudantes o caderno de atividades impresso, que no caso tá presencial, né? E solicite que leia e faça as atividades de 1 a 5. Circule pela sala de aula observando as estratégias de resolução. Se eu estou no presencial, eu vou circular. Se eu estou na telinha, eu vou... Gente, e aí? Alguém pode me apresentar? Eu fico vendo meu menino levantar folha aqui, muitas vezes, assim, né? Tem 6 anos e a professora fala, quem fez? Quem escreveu? Tal. E é isso, a gente também é um circular pelas ideias, também, não é só fisicamente falando. Pode passar. No 8º ano, tem essa atividade, relação entre área de quadriláteros e triângulos. Tá? Depois tem um quadro abaixo que vai falar para você o aluno preencher o quadro com as características do quadrado e do triângulo. Tá? Então, tem uma orientação. Aqui está em azul royal, tá? De baixo é o que está no caderno. Então, professor, peça que coletivamente resolva um item I da letra A, página 42. Aproveite o momento para conceituar as características do quadrado e do triângulo no quadro, sempre corrigindo a turma quando a característica levantada for incorreta. Explica ao estudante por que tal característica não pode ser usada pela figura analisada. Olha que interessante, sempre corrigindo a turma. Será que adianta eu chegar, tá sim a orientação, não estou falando que a orientação está equivocada, eu estou falando que a gente tem que ampliar a orientação. Adianta eu chegar e falar, ó, essa aqui está errada porque não é quadrado, porque você colocou que os lados têm 2 pares de lados paralelos da mesma medida e tal, não é quadrado sempre, isso pode ser um retângulo e tal. Ou, pessoal, olha aqui, um dos alunos colocou isso aqui. Alguém tem um olhar diferente sobre isso? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo.
Por quê? Aí você vai numa pergunta de verificação. Primeiro, eu trouxe uma pergunta de estruturação. Quem tem um olhar diferente sobre isso? Estruturação. Aí depois eu posso trazer uma aberta. Onde mais isso pode ser relacionado, pode ser visto? Aí já é uma pergunta aberta. E eu posso trazer uma de verificação. Então, mostre-me como que você fez. Olha, 3 tipos de pergunta dentro de uma situação de aprendizagem. Uma de estruturação, quando eu coleto mais informações, né? Uma aberta, onde eu faço ele, eu instigo ele, como o Maurício fala, de olhar, de investigar, de olhar o seu entorno, a sua lembrança, e uma de fechamento, de verificação. Eu posso ampliar o do material, devo, né? De acordo com o meu momento ali. Pode passar. Na terceira série de ensino médio, também tem sobre diagrama de árvore, por exemplo. Será que meninada conhece, né, diagrama de árvore? Então é importante perguntar o que é o significado desse tal de diagrama de árvore. Alguém sabe o que é diagrama? Pode ter o diagrama também, né, da questão das letras, né? Então, e tentar amarrar isso aí. Então, a ideia, gente, também é sempre nessa coisa do circular, que pode ser fisicamente, que é interessante, também circular no campo das ideias, é trazer mais o olhar curioso. Né? Tá sempre ressaltando isso. Pode passar. E aí, a pergunta que fica é o seguinte: explicar para os estudantes a atividade que tem que ser feita, solicitar, se individualmente ou em grupo, é suficiente? Né? Nós já vimos aí que vocês já estão quase que em consenso que não é suficiente, concorda? Só explicar ao estudante e falar, faz em grupo. Fabiola já balançou a cabeça ali que não. Né? Maurício também não concorda. Tércia, é suficiente? Eu estou vendo só os 3 aqui. Eu duro que toda vez eu vejo de jeito nenhum. É um negócio impressionante. Fica selecionado aqui. E aí, não é suficiente. Então, vamos para a próxima. Então, nesse caso aqui, tá? É um 7º ano, já tem perguntas. Você já ouviu falar em números menores que 0? Quais? Isso já está na atividade. Certo? A partir de um texto que foi lido. Né? Em sua opinião, os números inteiros estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em quais situações? E aí, é importante ter perguntas de suporte. Agora, como instigar uma busca, né? Que pergunta ainda fazer? Né, Tassiana? Completa aí. E realmente pensar na situação das minhas turmas. Então, eu tenho, às vezes... Eu pensei para essa situação? Claro. Porque eu já comecei a pensar sobre esses números inteiros aí. Uma que eu perguntaria, por exemplo, não lembro todas agora, mas uma, por exemplo, é o que significa aqueles números vermelhos no termômetro? O que significa, né? Quando eu perco no jogo, como que eu posso representar? De que formas? Como que a gente poderia fazer? Porque aí é aquilo que você falou, Tassiana, que eu também pensei muito naquilo. Porque às vezes a gente faz uma pergunta, 3 respondem e a pergunta é igual. Né? E quando a gente faz uma pergunta desse jeito, a gente abre possibilidades para diversas perguntas diferentes, diversas respostas diferentes. Né? Como que eu posso registrar a perda num jogo, por exemplo, quando eu perco pontos? A gente vai ter diversas possibilidades, né? Não uma só. Isso, e aí a gente já vai conseguindo, de repente, afunilar, porque o perder ali no jogo, ele pode falar assim, eu faço 2 colunas, um pontinho de ganhei e um pontinho de perdi, um ganhei e um perdi, né? E aí a gente vai conseguindo trazer eles a pensarem nessas situações com números negativos também, diversificar então, isso. Tassiana, isso é interessantíssimo, que a gente discutiu isso aí. Ó, é muito diferente você falar como eu anoto os pontos no jogo. Isso é uma situação. Outra situação é o que a Tércia traz. Né? Já voltando para quando eu perco lá pontos. Quer dizer, eu direciono aí, você falou de afunilar. É muito próximas perguntas, mas uma o menino fala, igual você falou, você também faz. Eu anoto uma tabela, pronto, matou a pergunta. Aí quando ela fala quando eu
quando ponto negativo, quando é uma perda e tal, né? Aí ele já fala, nossa, isso aí eu nem tinha pensado que podia dar negativo esse jogo, hein? Como será que eu vou Às vezes um outro aluno mesmo fala, né? E ele amplia o conhecimento dele. Nossa, eu posso marcar dessa outra forma também. Porque o meu amigo marca assim é mais fácil, não está contando pauzinho depois. Então ele amplia, ele aprende com o outro, às vezes, nas diversas respostas que tem, né? Isso, a troca entre eles. Esse momento nós, professores, temos que proporcionar em sala de aula, para que eles consigam realmente fazer essa troca. A gente vê, às vezes, situações para trabalhar com números negativos, questionamentos, exemplos, e que está fora da realidade das nossas turmas. Eu já me deparei com situação em que o aluno falou assim, professora, fala direto número negativo em elevador. Mas eu nunca entrei num elevador. Eu não sei. Então, de repente, a gente pegar uma imagem, levar para eles, apresentar para eles, então ampliar esses conhecimentos. Porque às vezes a gente fica nas ideias do que seria bom para nós, do que nós conhecemos. E se eu pensar naquela situação daquele aluno, que muitas vezes ele não sai da realidade do seu bairro. É difícil atravessar, vamos falar, o muro. A gente fica preso nas nossas realidades. Então, nós, professores, precisamos ampliar também esses olhares deles. Trazer exemplos, trazer visões. As crianças isso, saldo, Tércia, né? O número negativo. Às vezes a gente pode até dar informação para eles ampliarem o conhecimento, mas eles nunca viram. Isso, se eu só fazer uma pergunta relacionada ao extrato bancário, vai ficar muito longe para eles. Mas se de repente eu levo exemplos do extrato, eu trago para a situação, eles conseguem enxergar? Conseguem enxergar essa situação dos números inteiros. Mas eu preciso ter esses cuidados, como você disse. Só falar do extrato bancário não vai resolver. Muitas vezes. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Certo? Tá? Pode seguir. Pode, certinho, é isso aí. O extrato é um clássico, né? É um clássico que é um clássico que não era para ser clássico. Porque se você for lá, né, eu acho que 70% das nossas escolas, dos alunos das nossas escolas, nunca viu um extrato. Nem o pai rolando no celular lá o extrato, né? Então, não pode trabalhar? Não, até deve, porque também nós não podemos restringir ao conhecimento só no extremamente concreto. A gente também tem que trazer a possibilidade de abstração do menino, mesmo sem andar no elevador, ele entender que é um local lá que faz isso e tal, que desce, que vai no subsolo, como funciona isso. É o nosso papel da abstração também ajudar esse menino. Mas que a gente não pode, tem que analisar se aquilo, naquele momento como está, basta, se a gente não precisa ampliar. Isso, para que ele possa futuramente, hoje ele nunca entrou nesse elevador, mas no dia de amanhã, se acontecer, ele consiga relacionar, ele consiga trazer essa ideia que foi dita, que foi apresentada na sala de aula, para o seu dia a dia. Thales, 12:12 no meu. 12:12. Qual que é o próximo? Eu me perdi aqui na sequência. Só um minutinho. Agora o próximo. Vai ser a questão do investigar. Eu acho que você já falou um pouquinho antes. Já falamos. Então, só pode passar o próximo, que é a questão das 3 tipos de perguntas, estruturadora, aberta, que a gente nem vai comentar, assim, nem vai se... Mas para mostrar para vocês que tem um pouco do que são essas estruturadoras, abertas e verificação, tá? Depois disso, pessoal, é a questão do finalizando. O finalizando é um momento também de fazer perguntas, que são perguntas abertas, perguntas de verificação, tá? Que favorece, né? E aí a gente ajuda aí no favorecimento do pensar, tá? E só gostaria desse slide aqui do próximo, ó, rapidinho. Nós temos que, sim, promover Pode parar nesse, Maite. Nós podemos... Volta 1, não é, Thales? Ou esse? Volta 1. Nós devemos, sim, promover o fazer matemática.
E nós só vamos conseguir o que a gente realmente quer, que é um aluno mais autossuficiente, vamos falar assim, que pelo menos consegue caminhar de alguma forma, se a gente propor observação, se a gente propor análise, se a gente propor que ele conjecture, que ele pense sobre alguma coisa, né? Enfim, e todos esses procedimentos que estão aqui. Se a gente não propor, não vai conseguir um pensamento de fazer matemática. E aí tem a contrapartida do argumento, mas eu aprendi. Mas não dá para comparar nós que tínhamos essa, por cultura, por vontade e tal, que tinha essa coisa da matemática, como outros têm da medicina, porque senão nós vamos deparar com o médico que vai falar para a gente assim, mas eu aprendi fácil isso aí. Você vai falar, mas eu não sou médico. Aí o menino vai falar, mas eu não sou professor. Cada um tem a sua linha, né? Então, tem que instigar, tem que propor. E aí o próximo slide, só para finalizar, o que eu também posso, né, como professor? Ajudar que esse aluno observe, detecte, né, descreva. Como que é descrever? Pode ser de forma formal, pode ser escrito, pode ser na fala, pode ser na flechinha, nos diagramas. Não é só essa coisa formal. O menino tem quase que fluxograma, né? Fluxograma, ele quase que tem que escrever Não, mas ele não chegou na definição, né? Então, não vai chegar, mas você entende que ele compreendeu. Esse visualizar que é interessante, porque a palavra visualizar, ela remete a só alguma coisa que você lê ali com os olhos, você vê, né? Mas não, esse visualizar é a questão que eu estou falando do elevador. O menino não viu um elevador, ele até sabe que é alguma coisa que eleva as pessoas para um outro nível ou para um nível inferior. Mas ele não. Nós temos que propor coisas que fazem ele visualizar mentalmente, fazer conexões. Propor, sim, não tem problema. Tanto nisso quanto na abstração de incógnitas, por exemplo. Tá? Procurar regularidade. Será que isso sempre acontece? Se eu fizer sempre esse Bhaskara aqui, não, vai dar certo, por causa disso, tem coisa que não. Enfim. E aí a validação e ele justificar o porquê que ele pensou daquela forma. Gente, isso aqui não é receita de bolo, tá? Tem mais coisas que a gente poderia falar, mas vocês estão com slides. E aí acho que o ideal é pensar o seguinte. O pessoal que propôs o material, eles tinham uma ideia em mente. E se eu não ler o que eles escreveram do lado, nem se for de uma forma meio que na transversal, eu não vou conseguir caminhar com aquelas atividades. Ou eu vou caminhar aquelas atividades de uma forma equivocada. É importante dar uma olhada para isso. Tá? De minha parte, eu agradeço muito, né? E fiquei muito feliz assim, dessa conversa que nós tivemos. Tá, Tassiana? Isso, eu só gostaria de reforçar, Thales, a questão desse último slide, que é criar hábitos. Então, nós precisamos, como alguns de vocês já disseram, criar esses hábitos para que os alunos criem também. No primeiro momento, vai ser mais difícil, mas a partir do momento que eu começo a usar isso nas minhas aulas, nas possibilidades das minhas aulas, tudo fica mais fácil. Eu nunca pedi para o aluno validar, então realmente vai ficar mais difícil, tá? Agora, a partir do momento que eu sempre peço essa validação, fica mais fácil, que eu sempre peço essa finalização, essa escrita do meu aluno. Lembra do que eu aprendi? O quanto era bom os alunos relatarem lá? Nesse nosso caderno, nós temos um campo de anotações. Então, abrir esses espaços para que eles realmente anotem daquela sequência de atividade o que foi mais importante, o que ele aprendeu, o que chamou sua atenção, o que foi novidade para ele. E traga esse momento para as discussões ali que vocês podem usar o método do aquário, por exemplo, tá bom? Então, era isso. Desculpa passar aí alguns minutinhos. A lista de presença eu tinha colocado no chat o link, Thales. Eu já coloco aqui novamente, estou aqui com ele salvo. Obrigada, professores coordenadores. Tenham aí uma boa tarde, né? Um bom almoço, uma boa tarde. Thales, desculpa, você quer falar alguma coisa aí? Não, é isso mesmo. Tchau, gente. Obrigado.
Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde a todos, Até. gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Isso, coloquei Boa tarde. novamente o link da lista de presença para vocês e para quem for assistir o vídeo, esse link vai estar na descrição do vídeo, o pessoal do período da tarde. Tá, se